Oi gente, este é o Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez e você está no lugar certo se você quer aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Liliane Opperman. Ela é médica nutróloga, autora do livro best-seller na Veja 7 Semanas para Emagrecer, Mudar o Pensamento e a Vida, idealizadora do método de emagrecimento Dieta DC, criadora do treinamento Mind Detox e colaboradora de diversos programas de TV. Doutora Liliane, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. E um grande prazer poder participar desse programa que eu estou assim entusiasmada até para assistir. Somos duas. É muito comum hoje a gente receber no consultório pacientes que têm aquele objetivo de definição, ou seja, o clássico, eu quero ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo, né? Com certeza, acho que é o que mais tem, né? Eu acho que emagrecimento e esses são os dois que batem os recordes. Mas até para quem busca só perda de gordura, eu sempre deixo claro a importância da manutenção dessa massa magra e às vezes até um ganho, né? Porque quem está acima do peso não imagina a importância desse ganho. Mas o que eu falo muito para as pacientes é o seguinte: quem só perde gordura, quem só perde peso sem se preocupar com a massa magra, o metabolismo não fica mais ágil. Então, na hora da manutenção do peso, vai ficar mais difícil. Ao passo que, se ao mesmo tempo que a gente está secando ali aquela gordurinha, a pessoa mantém até aumenta, agiliza o metabolismo e na fase de manter esse peso, tudo fica mais fácil. Com certeza. E uma coisa comum que os profissionais falam é que é melhor você focar em um primeiro, focar no outro, ou as pessoas costumam ter muita dúvida com relação a eu quero os dois. É possível ter os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é possível, tá? Não vou dizer, até porque eu já tive casos aqui, tá? É difícil dependendo do biotipo, do estilo da pessoa, do treino, da dedicação a ela, mas eu acho que é muito possível. Claro que a gente não está falando de uma mega hipertrofia. Às vezes o ganho de 1 kg de massa magra, no mesmo processo do tempo da perda de uns 5 kg de gordura, eu acho totalmente possível. Perfeito. E quando a gente pensa, então, nesse objetivo, então eu vou focar em perder gordura, mas ao mesmo tempo manter a massa magra e até mesmo estimular aí um ganho. Quais são as coisas mais importantes que a gente tem que se preocupar com relação a isso? Que a gente tem que cuidar? Primeira coisa, não deixar de treinar. Porque às vezes tem pessoas que preferem fazer aquelas dietas extremamente restritas, e ao passo que elas não querem nem, inclusive, exercitar. Não, vamos perder, agora é fase de perder, mesmo que perca a massa magra. Então mantenha o exercício. Se a dieta realmente é mais restrita, muitas vezes você vai ter que diminuir a carga, que é diferente de abandonar o exercício. Tirar da mente aquela ideia, não, porque agora é só perda, então vou fazer só aeróbico, não vou fazer musculação. Usar também a musculação, manter o aeróbico, com certeza. A alimentação é assim a chave crucial desse resultado, a gente entender principalmente a alimentação que precede e sucede treino, tá? Porque aqui a gente chama daquela janela anabólica, aquilo que você vai comer depois do treino, o corpo está ávido por nutriente, vai transformar o aminoácido daquele alimento ou daquele suplemento na musculatura, repondo tudo rapidinho. Equilíbrio hormonal, sempre, então fazer os exames, fazer o check-up. Controle do estresse, sono, pessoal, é muito importante a questão do sono para quem busca massa magra. É durante o sono REM que a gente libera o hormônio de crescimento. Eu vejo aí meninos jovens comprando no mercado negro e até em algumas academias, infelizmente essa é a realidade, a gente tem que compartilhar hormônio de crescimento e não dormem. As coisas básicas do dia a dia, que é alimentação, sono, 2 litros de água, o básico do básico não está resolvido e a pessoa está querendo fazer o quê? Usar o hormônio, usar um suplemento. Eu brinco até, eu faço a seguinte analogia, que é colocar um papel de parede numa casa que está só no tijolo. Então a gente primeiro tem que ir vindo de dentro para fora, construindo com o básico para depois trazer o que vai dar o tchan, né? O suplemento ideal, o horário. Eu acho, assim, perfeito o que você acabou de falar, porque é uma tecla que eu bato muito com os pacientes, da questão de construir a base mesmo.
ter as bases, assim, as pessoas andam muito preocupadas com a cereja do bolo antes de construir esse treino, esse descanso, essa alimentação boa, né, como um todo, a água. Então, constrói as bases e aí passa para a cereja, né? Deles, eu acho que existe um equívoco de que o que será que eu posso comprar para tomar, já que eu não descanso, já que eu não me alimento tão bem, já que eu não treino tanto. Então ela fica com a ilusão de que você compra coisas que vão substituir essa base. E não tem como substituir, até porque a gente faz um tratamento, um acompanhamento, mas o que vai manter depois a pessoa é essa base, muito bem estruturada. Que dá trabalho? Sim, com certeza. E essa cereja do bolo é algo que a gente faz assim com muito carinho, com toda uma programação. Lembrando que o corpo, gente, é uma coisa que acostuma com tudo. A gente acostuma com a alimentação, a gente acostuma com suplemento. Então, variar o tipo, variar o horário, variar a combinação para sempre estar gerando estímulos novos, assim como o treino, não é? Quem treina sabe, se você ficar um mês no mesmo treino, na mesma carga, você vai, responder aquilo, porém, se você não modificar, vai chegar uma hora, né, efeito shampoo, né? A mulherada sabe o que eu tô falando. Todo mundo já comprou aquele shampoo carésimo, né? Que você paga lá 100 e tantos, tralalá, o cabelo fica lindo depois de um mês. Aí você fala, meu Deus, tá horrível. Aí você compra aquele baratinho do supermercado, o cabelo fica bom. Realmente. Porque é o efeito da mudança. É verdade. Então, assim, vamos supor que a gente fez a ressalva, pessoal. Lembrem disso. Cuidei da base, né? Então, base tá cuidada, foi construída, tá bonitinho. Vamos dar um pulo para a cereja do bolo, porque uma das dúvidas que as pessoas mais têm, a gente recebeu inclusive uma série de dúvidas com relação à suplementação para a definição. Quais suplementos você acha que são interessantes? Como você trabalharia com eles? Eu acho o suplemento de proteína como whey, por ser uma proteína de maior biodisponibilidade, se você comparar com a proteína do alimento, do tempo de digestão, tudo isso conta, uma vez que logo após o treino, pessoal, tudo que você oferta para o corpo, o que a gente chama de biodisponibilidade? É o quanto esse nutriente está disponível e rápido para ir lá cumprir com o papel dele. Então, se você usa um whey isolado, num momento que sucede o treino, claro, com a base, né, com a alimentação também tudo ali constituída, o tempo do treino, o tempo de intervalo, tudo muito bonitinho. Então a gente está partindo do pressuposto que a base está organizada, com certeza o whey não pode faltar. Às vezes, algumas pessoas, e isso é muito comum no consultório, eu vejo muitas pessoas que tiveram uma certa intolerância, gases, aí a gente pode utilizar os aminoácidos mesmo, tá? O BCAA, a própria leucina, que é bem interessante, até em versões mastigáveis, que também são coisas que as pessoas às vezes, mas eu não gosto de nada pozinho, mas hoje você tem as opções também mastigáveis, opções em cápsulas. Então, para alguns casos, usar os aminoácidos mesmo. A base do pré-treino, lembrando muito do carbo da alimentação, da base, que eu gosto de carboidrato de médio índice glicêmico, né? A batata doce, famosa. Quando a gente fala fitness, todo mundo lembra de frango com batata doce. E é verdade, são coisas simples assim que fazem também a diferença. E claro, otimizar esse treino. Se numa dieta onde a pessoa quer perder gordura e ganhar massa muscular, naturalmente ela vai perder força. Tudo que a gente puder colocar como algo que vai dar uma energia extra no pré-treino, uma palatinose, por exemplo, né, que eu acho extremamente rico. A pessoa tem uma energia ali rápida, que ao mesmo tempo, desde o início do treino ela tem disposição, na metade do treino ela tem disposição e ela acaba com disposição. Então eu acho que são coisas que não podem faltar, além de, claro, não só pensando na hipertrofia, mas pensando no organismo como um todo, na imunidade, porque eu tô cansada de ouvir gente falando que não faz dieta porque fica doente, dá gripe, dá herpes, dá isso, dá candidíase. Adoro glutamina, acho a glutamina... a glutamina é essencial, tanto para a imunidade como para toda essa parte recover, usar às vezes em jejum. Eu falo para os pacientes, dias sem treino, pode tomar em jejum, e pré e pós-treino no dia que tem o treino muscular, e aeróbico também. Tá? Às vezes a gente fica com aquela ilusão de que aeróbico não trabalha massa magra, mas já está comprovado que treinos do tipo HIIT, onde você alterna uma corrida com alta frequência cardíaca,
com um trotezinho de mais baixa frequência cardíaca, essa oscilação de frequência cardíaca otimiza os seus hormônios para hipertrofia. Mexe com o aumento do GH, né? Então eu falo para muitas pessoas que gastam, investem em hormônios, a gente tem uma fábrica de tudo no nosso corpo. E através de alimentos e suplementos a gente pode otimizar e dar combustível para essa fábrica que é o nosso corpo. É verdade. Perfeito. Então assim, a pessoa cuidou da base, ela tá ali pensando em suplementar, e aí 3 que seriam bem interessantes por motivos diferentes. A gente tem o whey, a glutamina para a questão da imunidade, e a gente tem a possibilidade dos aminoácidos, caso a pessoa não se dê tão bem com o whey, né? E uma das perguntas, inclusive, das mais perguntas que a gente teve foi com relação ao whey, né? Porque geralmente quem está pensando em suplementar pensa primeiro no whey, uma boa alternativa para a gente começar a introduzir a questão da suplementação. E eles perguntam muito sobre frequência que você pode tomar whey. Tipo, eu posso tomar whey várias vezes ao dia? Eu preciso ter ele antes ou depois do treino, ou só depois do treino, ou tem que estar relacionado com o treino? Se a gente tiver uma base bem estruturada de alimentos, né, do famoso frango com batata doce, às vezes só no pós-treino é suficiente. Mas, e eu digo por mim, tá? Eu também sou uma paciente aí que está buscando uma hipertrofia, né, uma definição, com secar um pouquinho de gordurinha. A gente tem muita facilidade no suplemento, principalmente quem trabalha muito naquela correria. Você fala, meu Deus, eu vou para academia depois do trabalho e eu não trouxe, esqueci. Mas aí você tem aquele pozinho mágico, né, que tá ali na bolsa, já de preferência naquela garrafa, aquele scoop que você já pré-determinou, só falta acrescentar água, chacoalhar e tá pronto. Então eu vejo muito relacionado à facilidade. O suplemento entrando, claro, em ocasiões como substituição ao alimento para facilitar no dia a dia, né? Principalmente pessoas que trabalham muito, que já introduziram o treino, já estão se dedicando ao corpo. E aí eu peço uma mega dedicação à alimentação, então às vezes eu quebro o galho, falando, ok, nesse horário você pode também tomar whey, porque fica mais fácil. Eu acho lindo, eu falo, pessoal, quem come frango de manhã, eu acho lindo, maravilhoso. Eu nunca consegui comer coisas assim de manhã. Então, assim, que proteína de manhã, se a gente for pensar, é muito restrito. Né? Ninguém vai acordar e comer uma carne, um bife, 7 horas da manhã. Tem os que comem, que eu acho lindo, uau, né? Mas para a maioria das pessoas é mais fácil você colocar um whey, né? Amassar com uma banana. Gente, eu adoro whey amassadinho com banana. Eu sou suspeita também. Nossa, eu acho assim, que a vontade de comer doce, aquelas loucas vontade de comer doce, assim, pega uma banana, põe no micro-ondas, um pouquinho de canela e um whey de baunilha ali neutro. E dá pra fazer a calda do whey, né? Você coloca com só um pouquinho de água, bate e joga por cima da banana. Whey de chocolate. Isso. Adoro. Chocolate de baunilha também fica gostoso. E assim, a gente tá na de manhã, aquele coffee whey também, no lugar do café. Pode colocar ali um olhinho de coco para dar aquele efeito termogênico inicial de manhã. Então eu acho que ele cabe muito bem para substituições de proteínas no período da manhã. Que ninguém vai acordar e bater um prato de bife, de carne, de frango, clara. Eu acho lindo. Gente, essa coisa da clara de ovo é lindo, maravilhoso. Tenho pacientes que conseguem, eu não consigo. Então o whey, ele acaba entrando realmente como uma alternativa de fonte proteica, que não necessariamente significa que você vai substituir tudo, porque aí já perde a base. Exatamente. Mas como uma base alimentar boa, você acaba utilizando ele como esses momentos, né? Em que o acesso a uma proteína é um pouquinho mais complicado. E assim, a gente estava falando até de índice glicêmico, carboidrato de índice glicêmico médio para baixo. Eu sou uma pessoa do carboidrato, eu amo doce, tá? Não gostaria de ser, mas eu sou, e assim como eu, tem muitos pacientes, tem muitas pessoas que devem estar se identificando. E aí e aí de repente você sabe que aquela receita daquele bolo de caneca que você fazia com farinha, né? Aquela coisa bem carbo, de repente você pode trocar, fazer com whey, e isso vai diminuir o índice glicêmico da tua receita. Então a receita que seria proibida para o seu objetivo de secar, de definir, de repente ela é transformada em algo muito interessante. Quando você coloca o whey, ela fica low carb, não sai da sua dieta, todo mundo fica feliz, né? E a balança, a bioimpedância, né? O resultado no corpo fica muito bom sem a gente sofrer. Então, você tem acesso ao sabor, porque a ideia não é abandonar os alimentos, mas de um jeito que é mais interessante para o seu resultado.
Quase que todas as receitas, sem exceção, pessoal, dá para trocar aquela meia xícara de farinha de trigo por um whey de baunilha, por um whey neutro, mantendo os outros ingredientes. Nossa, eu amo aqueles bolos de banana, sabe? Que vai com canela, com uva passa, tem pessoal que faz com maçã, coloca nozes. Aí tinha lá a maldita da farinha de trigo. Às vezes, mas é trigo integral, mas é farinha. Aí a gente põe o whey. E nesse universo que a gente vive de dicotomia, né? De, por um lado, assim, a gente ter essa possibilidade de dar exemplo, mas também algumas pessoas que às vezes podem não estar conseguindo e enxergar isso e ficarem assustadas e achar que o problema está com elas. Como você acha que dá para lidar com isso? Eu acho que o não conseguir, em primeiro lugar, conseguir é resultado. E o não conseguir é um resultado ruim. Tá? Então, existem resultados bons e resultados ruins. E se o resultado está ruim, eu tenho que rever a forma como eu estou fazendo. Não é desistir, como se essa forma fosse a única. Então, ok, não estou tendo resultado, não estou conseguindo. O que eu posso modificar neste formato, do que eu estou fazendo, para que eu gere o resultado que eu busque. Só que as pessoas, elas buscam apenas um caminho, onde ela não chega onde ela quer, e ela acha que porque ela tentou, como se existisse só uma única reta, e ela tentou, ela vai desistir. Não, aquilo é apenas uma das milhares de possibilidades. E que pode funcionar para um e pode não funcionar para outro. Então, ok, estou fazendo isso, não estou conseguindo, estou desanimado. Tá, mas talvez isso não seja para mim. Talvez para mim seja dessa outra forma. E a gente ir buscando, é igual casamento. Né? Às vezes a pessoa está lá namorando um, não dá certo, ela namora o outro, ela quer casar. Ela quer casar, ela namora um, não dá certo, fala, não vou casar porque não dá certo. Não deu certo com aquele. E assim é a nossa vida em tudo. A gente tem que se permitir, certo? Se permitir, vou tentar dessa forma. Exercício mesmo. Eu faço eletrofit, mas assim, tem pessoas que gostam de dançar. Mas eu não vou ter o resultado. Hoje você tem balé fitness, hoje você tem uma série de modalidades que você tem que se permitir experimentar para entender o que dá certo no seu corpo, o que você gosta de fato. Né? Se a gente unir resultado com prazer, é o sonho de consumo, né? A gente fazer algo que a gente gosta e que ainda por cima nos dá um resultado. Então, rever todos os caminhos para atingir esse resultado. Fantástico. E até assim, puxando a sardinha para o meu lado, uma das coisas que eu acho mais lindas da nutrição é a quantidade de caminhos que a gente tem. A gente tem muitas alternativas, muitas possibilidades para chegar naquele resultado e eu só encontrar aquela que realmente se adequa melhor a cada pessoa, né? Aquela que se adequa para você. É o que a gente chama de individualidade bioquímica. Exatamente. É a dieta do jejum intermitente, meu vizinho emagreceu 20 quilos, eu fiz, só passei raiva, fome, dor de cabeça e perdi 2. Ok, pode ser que para a sua bioquímica isso não era tão interessante. Pode ser que para a sua bioquímica você precisa de carboidrato. Eu mesma tenho pacientes aqui que estão cansados de tirar totalmente o carboidrato e ter dor de cabeça e não tem resultado, a gente coloca, claro, a gente escolhe o carboidrato, né? Qualquer um não. E dá um super resultado. As pessoas são diferentes, os resultados são diferentes. Eu atendo muitos casais e a primeira coisa que eu já falo é o seguinte: não queira ter o resultado do seu marido. Porque o homem tem metabolismo mais ágil, tem mais massa muscular, tem mais massa corporal, pode comer mais. Um erro para ele não tem tanta repercussão. Vai nós comer uma pizza no final de semana, um rodízio para ver. É no dia seguinte, não é nem é no dia seguinte que a balança grita. Então, nunca se comparar. A gente pode se comparar com quem? Com a gente mesma no outro método, com a gente mesma no passado, com a gente mesma na tentativa anterior, nunca com o outro. Perfeito. Bom, e já que a gente está falando tanto de motivação, de propósito, né, de isso que guia a sua vida, qual que é o seu propósito? Aquele que te faz acordar de manhã para cumprir tudo que você faz? O meu propósito é ajudar as pessoas a encontrarem os propósitos delas. É aquela pessoa gordinha que tentou de tudo e desistiu, se permitir novamente num outro caminho, ser feliz e ser saudável, entendendo e se respeitando. E podendo, com isso, ter um propósito ainda maior, de motivar outras pessoas, porque o ser humano é compartilhamento. Se a gente está feliz, a gente quer que o outro também seja. Se eu descobrir algo que é bom para mim, eu quero, vamos compartilhar isso. Esse é o meu propósito, levar para minha família, como mãe de 3 filhas, para que elas, por sua vez, compartilhem isso.
né? A gente sempre tem que pensar numa vertical de uma árvore genealógica. Não podemos mudar o passado, a gente só pode olhar para frente, a gente só pode olhar para aquela pessoa que talvez nesse momento está extremamente desanimada e algo que eu fale para ela, que às vezes está ali jogado na consulta, nem imagino o poder que aquilo vai ter, e ela volta no mês seguinte e fala, sabe, doutora, aquilo que você me falou fez todo sentido. E eu falava, gente, eu nem lembrava que eu falei isso. E é o que eu falei, não o que eu prescrevi. Não é a dieta, talvez, não é o suplemento, mas é aquela luz, aquela esperança, a pecinha que faltava para que aquela pessoa encontrasse o propósito e fizesse de fato tudo que tem que ser feito para ela ser saudável e para ela ser feliz. Estou arrepiada e eu assino embaixo, assim, porque eu sempre falo, assim, se eu conseguir fazer, se esse programa, por exemplo, conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu já estou extremamente satisfeita. Você pode ter certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Conte comigo para o que precisar. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito e estamos juntas, com certeza. Muitíssimo obrigada. Você deixou aqui dicas fantásticas, né? Eu quero ouvir de vocês, inclusive nos comentários, o que vocês já vão aplicar de tudo que a gente conversou aqui. A gente tem muita informação aqui para vocês aproveitarem. Então, contem pra gente nos comentários o que vocês vão fazer, qual vai ser o próximo passo. E deixa também as suas dúvidas de nutrição e de suplementação, porque no próximo bloco a Nutri responde. Oi, gente! Hoje em A Nutri Responde vamos conversar sobre como consumir proteínas para definição muscular. E a pergunta veio da Daniela Guimarães. Ela nos enviou: o whey pode me ajudar a definir e não ficar flácida? Recebemos também várias perguntas sobre estratégias nutricionais de definição muscular. Afinal, o desejo de exibir músculos definidos é um objetivo que muitos compartilhamos. Hoje em dia, a maioria das pessoas aposta em diminuir o consumo de carboidratos, já que eles costumam ser apresentados como o vilão da história, o que não é verdade, mas vamos deixar essa conversa para outro momento. Antes de sair cortando nutrientes da alimentação, o mais importante é apostar no equilíbrio. Vocês sempre vão me ouvir falando isso. E no que se refere à definição muscular, um dos nutrientes mais importantes de equilibrar na alimentação é o consumo de proteínas saudáveis. As proteínas são nutrientes essenciais à vida e, no contexto de emagrecimento e definição, tornam-se ainda mais importante ter atenção para o seu consumo. Com frequência, para alcançar o resultado de perda de gordura, é necessário promover um balanço energético negativo, ou seja, você precisa consumir menos energia do que você gasta. E isso pode ser alcançado por duas vias: diminuindo a alimentação ou aumentando o treino. Neste contexto de diminuição de consumo de alimentos, aumentar a recomendação proteica adquire ainda maior relevância, já que parte dela pode estar sendo desviada para ser utilizada como fonte de energia, que não é seu papel principal. Portanto, ao aumentar o seu consumo, ela vai servir para segurar a massa magra. Os estudos também mostram outros benefícios do consumo proteico para emagrecimento e definição. Por exemplo, a proteína é o macronutriente de maior custo para metabolizar. Isso significa que é o nutriente que promove um maior aumento no gasto energético ao ser processado. Além disso, é um dos nutrientes que mais estimula a liberação de hormônios da saciedade e, dessa forma, ela promove uma menor ingestão de calorias. Ao aumentar o consumo de proteínas, também é comum naturalmente ingerir menos carboidrato. E isso pode ter um impacto positivo na estabilização dos níveis de glicose. Bom, eu acho que fica bem clara a sua importância. E agora eu quero te passar então 4 recomendações práticas de consumo. Primeiro,
Consuma alguma fonte de proteína saudável em todas as refeições. Então, por exemplo, frango, peixe, ovos, queijo cottage, iogurtes com adição de proteínas. Evite consumir carne vermelha com muita frequência. Também, cuide da forma de preparo escolhida. Prefira cozidos, assados e grelhados, porque todos os benefícios da proteína podem ser perdidos em função da forma de preparo. Fritura, por exemplo, não é algo muito interessante. O whey protein, ele pode ser uma fonte alternativa de proteína. Então, ele pode ser uma escolha interessante em uma refeição após o treino, por exemplo, uma opção prática em momentos em que o alimento não está facilmente acessível e também um aliado eficaz para receitinhas ricas em proteínas. Gente, lembrem, aumentar o consumo não significa exagerar. Então, como regra geral, escolham porções médias. Lembrem também que estas recomendações se aplicam a pessoas saudáveis. Se você tiver uma patologia, você pode precisar de adequações mais específicas. Existem duas palavras que eu considero mágicas na nutrição. A primeira é equilíbrio. Foca sempre na qualidade. Sempre que possível, acrescente vegetais e hortaliças às refeições, porque os vegetais e as hortaliças associados de uma das fontes de proteína saudáveis mencionadas são uma ótima escolha em qualquer horário. E a segunda é individualidade. Existem muitas estratégias na nutrição. Cada pessoa responde de forma diferente a estas estratégias. E o segredo é achar aquela que funciona melhor para seu objetivo e sua saúde. Agora, eu quero ouvir de vocês. Qual é a primeira estratégia que você vai colocar em prática para alcançar a sua definição? Me conte nos comentários. Muito obrigada por assistir. É um prazer compartilhar com vocês. A gente se vê.